Vamos fazer uma atividade aqui que é preenchimento de parâmetros, utilizando o Dynamo. Então o trabalho que iremos fazer aqui é o seguinte: temos uma planilha que recebemos aqui do nosso fornecedor, recebemos um modelo em IFC e esta planilha aqui. Porém, quando extraímos a tabela de quantidade de materiais, algumas seções não veio preenchida. Por exemplo, as chapas. Então vamos agora preencher os parâmetros dessa tabela aqui no nosso modelo. Então criamos dois parâmetros, inserimos na tabela, e o primeiro parâmetro que iremos preencher aqui é o elemento Revit. O que vamos fazer? Então vamos pegar o parâmetro que está na coluna Reference e vamos preencher na coluna B, elemento Revit. E para isso iremos utilizar o nosso Dynamo. Ele está aqui na coluna Gerenciar, Reprodutor do Dynamo. Então, olhando aqui, eu já tenho uma rotina pré-definida, que é esse preencher parâmetro escolhido. Então, eu clico nele. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar esse reference. E por que eu estou fazendo isso? Se ele já possui aqui uma coluna com essa referência dele. Porque tenho dois tipos de referência aqui. Eu tenho um como tipo e outro como instância. Então, se eu vier aqui no meu modelo e clicar em algum elemento, parâmetro reference como instância, editar tipo, ele também tem outro parâmetro aqui de tipo, reference. Então, para a gente evitar erros, iremos copiar tudo que tiver aqui na coluna A, reference, e vamos copiar para B. Para não fazer isso aqui manualmente, copiar aqui e jogar para cá, eu vou utilizar uma rotina que eu já tenho aqui, que eu uso sempre. Então aqui eu vou buscar a coluna A, exatamente o que está escrito ali, reference, e vou preencher a coluna B, que está escrito Element Revit. Eu posso até copiar aqui para não errar a digitação. Eu executo. E preencheu para mim aqui. O primeiro passo está pronto. Posso voltar aqui. E agora a gente vai preencher o perfil, que é exatamente o que a gente quer, que não está preenchido aqui. Então eu tenho ele aqui na minha planilha. Esses perfis dessas chapas. Então agora a gente vai utilizar uma outra rotina. Então agora eu vou abrir o editor dela. Esse aqui eu posso fechar. Então aqui está a nossa rotina. Então ela compreende em que? Então aqui eu vou procurar o local onde está armazenado o meu arquivo, a tabela. Localizo ele. Vou escolher qual aba da planilha que está. No caso aqui é com a aba database. Aqui é o número da coluna que eu vou procurar. Por isso eu coloquei aqui procurar na coluna 0. Então ele sempre começa aqui na coluna 0, 1, 2, 3 e assim vai. Então ele sempre começa na 0. E ele vai preencher a coluna B, que é a coluna 1. Então, coluna 1. Joia. Aqui agora, esse parâmetro ele seleciona todos os elementos que estão na vista ativa do meu modelo. E dentro desses elementos, ele vai procurar o parâmetro que eu quero. Foi o que a gente acabou de preencher agora, que é o elemento Revit. Então, copio aqui de novo. E venho aqui, procuro esse elemento.
Por isso que eu coloquei aqui, localizar o parâmetro no Revit, localizar esse parâmetro aqui dentro dos elementos que foram selecionados. E aqui ele vai fazer exatamente um PROC-V. E aqui eu quero preencher o parâmetro perfil. Então, exatamente como está aqui. Perfil sem acento, sem nada. Vou copiar do jeito que está aqui. E joia. E aí ele vai fazer um PROC-V. Ele vai procurar no meu modelo o parâmetro elemento Revit. E vai preencher o parâmetro perfil. Joia. Com os dados aqui da aba database, da coluna 0 e da coluna 1. A coluna 0 é onde ele busca para fazer esse PROC-V. Ele achando, ele vai no modelo, procura o elemento Revit e preenche o meu perfil com o dado da coluna 1. Joia? Então, vamos dar uma minimizada aqui e vamos botar para rodar. Então aqui vamos executar ele agora. Executando, ele vai pensar um pouco. E tá lá. Preencheu exatamente como está na planilha. Então agora a gente pode mexer aqui nos campos. Podemos remover Reference e Section. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no agrupamento que a gente fez. O Reference que a gente substituiu por elemento Revit, a gente vai substituir aqui também, para manter esse mesmo agrupamento. O nome não muda nada. Eu venho aqui em campos agora, mando esse parâmetro para cá. E Section também, eu mando para cá e dou um OK. E então agora temos aqui nossa tabela preenchida corretamente. Quem tiver dúvida e quiser aprender um pouco sobre essas duas rotinas, como montá-la, como criá-la e como está utilizando aí nos seus projetos, basta deixar um comentário aí embaixo.